Eu escolho Deus, eu escolho ser amiga de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já não vivo a minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Fala aí, povo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, a paz do Senhor. Peço a Deus essa semana orientação, direção e organização no meu tempo para vir aqui deixar um vídeo para vocês, uma palavra, uma ministração. Como eu comentei em alguns vídeos anteriores, né? Esse mês de outubro tem sido recheado de servir a Deus. E nessa correria toda é realmente parar para gravar. Porque quando a gente tem programação com criança, com mulheres e na nossa própria igreja, a gente acaba o quê? Tendo esse turbilhão de serviços. Mas a obra ela não pode parar. E hoje eu trago um texto que eu gosto muito, que fala muito ao meu coração. Não que a Bíblia toda não fale ao meu coração, mas há textos que falam ao nosso coração de um jeito tão delicado, tão amoroso, né? E escolher Deus é ser submissa a Deus, é ser sujeito a Deus. E diante de tantos princípios mundanos que tentam nos parar, esse versículo ele traz literalmente uma lição para nós cristãos. Quando Pedro, diante do Sinédrio, ele fala assim: importa que a gente obedeça a Deus e não aos homens. A minha versão diz assim: devemos antes obedecer a Deus do que aos homens, né? Pedro e os discípulos e os apóstolos, perdão. Então Pedro e os outros apóstolos responderam e disseram: devemos antes obedecer a Deus do que aos homens. Escolher ser amigo de Deus, escolher ser submisso, escolher ser imitador, é ter a certeza de que vamos obedecer a Deus antes do que os homens. Nós vamos obedecer e vamos ser submissos a Deus e não aos homens. Há princípios mundanos que as pessoas tentam fazer com que cristão engula, e não devemos nos curvar ao mundo, não devemos nos curvar a esses princípios, a essas idolatrias, a essa troca de gênero que estão tentando nos fazer engolir goela abaixo. Não, devemos obedecer a Deus. Se a palavra de Deus nos ensina que pecado é pecado, que o errado é o errado, vivamos obedecendo a palavra de Deus, sendo submissos ao nosso Deus, porque importa que sejamos obedientes a quem? Ao nosso Pai. Nós temos que fazer a vontade de quem? De Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, o quê? Não morra. João 3,16. Jesus Cristo ele veio para aquele que crer nele, para aquele que quer a vida eterna, para aquele que quer a salvação. Então, como eu não vou ser submissa ao meu Pai? Se eu quero ter a vida eterna, se eu quero ter a salvação, eu preciso obedecer a Deus, obedecer aos princípios bíblicos, obedecer às ordenanças, obedecer aos mandamentos. A palavra de Deus continua sendo a mesma, ela não muda, ela não envelhece. A palavra de Deus, ela é a mesma. Importa que eu obedeça a Deus. Precisamos obedecer ao nosso Deus e não deixar que a nossa vida siga o quê? Os princípios mundanos, mas sim os princípios cristãos, a qual a palavra de Deus nos orienta e nos dá direção e respaldo todos os dias. Que Deus te abençoe grandemente, poderosamente, que jamais falte a presença do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Eu escolho Deus, eu escolho ser amiga de Deus. E você? Você escolhe obedecer e ser submisso a quem? Que Deus te abençoe, uma ótima semana. A paz.